Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa quarta lição da disciplina Instalações Elétricas do curso de Engenharia Elétrica da UFCG. Nesta lição vamos abordar o tema aterramento elétrico, principalmente aqueles aterramentos elétricos que são utilizados em instalações residenciais e prediais. Nesse material serão abordados os tipos de aterramento adotados nas instalações elétricas de média e baixa tensão. Quando eu falo de baixa tensão, a gente está se referindo àquelas unidades consumidoras residenciais e prediais, né? E para as instalações de média tensão, nós estamos falando de subestações de energia do tipo aérea, né? Aquelas que o transformador fica lá no poste. Como o objetivo dessa lição é compreender o aterramento elétrico, né? E os seus componentes, então o que é um aterramento elétrico, quais são os componentes que fazem parte do aterramento, conhecer as topologias de sistemas de aterramento para baixa tensão e nas aulas seguintes, nos vídeos seguintes, vamos compreender as funções do aterramento, quais são os parâmetros que caracterizam esses aterramentos e quais são os principais esquemas de aterramento adotados pela 5410, pela norma NBR 5410, que trata das instalações de baixa tensão. Você já deve ter ouvido falar em aterramento elétrico, né? Acredito que já tenha visto algum desses sistemas de aterramento, mas não como esse aí que está na parede, né? Espero que vocês não tenham visto esse tipo de instalação elétrica. Mas afinal, o prego está conectado à parede, deveria conduzir eletricidade, o que representa essa instalação aí? Podemos chamar isso aí de um aterramento elétrico? Será? Espero que ao decorrer dessa lição vocês consigam obter essa resposta e consigam, a partir de um embasamento técnico, classificar se essa instalação elétrica ela pode ser considerada um aterramento elétrico ou pura e simplesmente a famosa gambiarra. O aterramento elétrico ele é utilizado praticamente em todas as instalações elétricas, desde aquelas que são corretamente projetadas até aquelas que são mal projetadas ou que não têm um projeto elétrico, né? Mas afinal, o que é um aterramento elétrico? Então, do ponto de vista técnico, um aterramento elétrico consiste de uma conexão intencional da parte eletricamente conduzida de um circuito à terra através de um condutor de aterramento, ou seja, você tem parte da instalação que é conectada à terra, conectada ao solo através de um condutor de aterramento. Então essa parte que é eletricamente condutiva, que é aterrada, geralmente nas instalações é o neutro da instalação. O aterramento elétrico ele é formado por eletrodos de aterramento, que são aqueles elementos que conduzem a eletricidade, né? Que eles são enterrados no solo ou imersos em algum material, como por exemplo o concreto. E a esse conjunto de aterramentos, a esse conjunto de eletrodos, é que se dá o nome de malha de aterramento. Quando falamos de malha de aterramento elétrico, nós estamos falando do arranjo elétrico, né? Onde estão inseridos todos os elementos do aterramento. Esses elementos, esses componentes, eles são enterrados no solo, eles devem ser formados por elementos condutivos sem isolação, como cabo, haste de aterramento e conexões elétricas, desde que eles sejam interligados entre si e enterrados no solo, né? Observe que todos esses elementos devem ser conectados entre si de forma que possa sim formar uma malha de aterramento. Vemos aqui na imagem um tipo de malha de aterramento composta por 3 hastes, onde nós temos as hastes, 3 hastes, temos os conectores e temos os cabos de aterramento conectados a um barramento. E deste barramento nós temos um condutor que sai possivelmente para alimentar ou para aterrar trechos da instalação, seja o condutor neutro, ou seja máquinas, carcaças de equipamento, então em si. Aí nós temos um tipo de malha de aterramento que é composta por 3 hastes, que é muito utilizado em instalações prediais, né? Então uma malha de aterramento nada mais é do que um conjunto de elementos condutivos, como cabos, hastes de aterramento e conexões elétricas,
interligados entre si e enterrados no solo, né? Cuja função é dissipar a corrente elétrica no solo. Essas malhas de aterramento, dependendo da instalação, elas também podem ser conectadas a outros elementos, né? Então, atualmente, em função da redução de custos nas instalações e também para aumentar a eficiência do aterramento, bem como para melhorar a ecopotencialização dos potenciais na malha e também na edificação, muitos desses elementos, e dos quais fazem parte as estruturas metálicas, eles têm sido interligados ao sistema de aterramento. Nós vemos aqui na figura um vergalhão de ferro, não é? Onde ele está conectado entre si através de um cabo de aterramento, e estando esse vergalhão conectado à malha de aterramento, ele passa a ser parte do sistema de aterramento. Neste caso, as ferros da edificação, eles têm como principal função sustentar as estruturas para evitar que tenha algum problema lá na sua edificação, né? Então é um elemento estrutural, né? Ele faz parte da sustentação do prédio em si. Nesse caso, por eles estar conectados ao sistema de aterramento, eles também vão passar a desempenhar a função do aterramento da edificação. Então, nesse caso, nós chamamos de aterramento estrutural da edificação, porque você utiliza a própria estrutura metálica da edificação como parte do aterramento. Então, neste caso, ele proporciona uma redução significativa dos potenciais perigosos no solo e reduz os riscos de acidentes elétricos com seres vivos, além de também reduzir os custos da instalação elétrica em si, principalmente nos sistemas de proteção contra a descarga atmosférica que veremos ao longo desse curso, né, os famosos SPDA. Portanto, eletrodo não natural é todo elemento condutivo diretamente enterrado ou imerso em outro material enterrado, como concreto, por exemplo, cuja finalidade original não é de aterramento elétrico, mas que se comporta como um eletrodo de aterramento. Então, aí nesse caso nós estamos utilizando a ferragem da estrutura, ele passa a ser um eletrodo não natural, ou seja, ele tem outra função na edificação, que nesse caso aqui é sustentar a edificação, né, sustentar a estrutura em si da edificação, mas ele também passa a ser parte agora do sistema de aterramento. Nós vimos que o aterramento, ou as malhas de aterramento, elas são formadas por elementos metálicos enterrados no solo. Então, a esses elementos dá-se o nome de eletrodos de aterramento. Então, os eletrodos de aterramento nada mais são do que cabos fabricados a partir de cobre, né, ou aço cobreado, que junto com as hastes, que também podem ser de aços, ou hastes de aço revestidas com cobre, cuja função deles, de todos esses elementos, é aumentar a eficiência na dissipação da corrente elétrica no solo. Então nós temos aqui o arranjo de uma malha de aterramento, onde nós temos aqui os cabos de cobre dispostos aqui no solo, não é? Formando uma malha. As dimensões dessa malha dependem muito do projeto do seu sistema de aterramento. Então não entraremos em detalhes com o projeto do sistema de aterramento nessas aulas. Além dos cabos, as hastes de aterramento também fazem parte da malha de aterramento, não é? Nós temos aqui na imagem uma haste de aterramento e temos aqui duas outras hastes de aterramento que estão conectadas à malha de aterramento através de conectores. Uma haste de aterramento ela é um elemento metálico retilíneo, como nós estamos vendo aqui, e a mais comum é do tipo copper weld, que é justamente esse modelo aqui de haste. Ela é constituída de um núcleo sólido de aço carbono, revestida por uma camada de cobre eletrolítico. Geralmente, as hastes padronizadas, as que são comercializadas, que seguem as diretrizes da NBR, elas possuem uma camada de cobre de 254 micros. Essas hastes elas variam tanto no comprimento quanto em diâmetro, sendo as mais comuns as hastes de 2,40 m de comprimento por 5/8 de diâmetro.
Existe também a haste de 3 metros de comprimento, também por 5/8 de diâmetro. Esses dois tipos de hastes são as mais utilizadas nas instalações em geral. Existem também outros tamanhos de haste, diâmetros, que aí varia dependendo da necessidade do projeto daquela malha de aterramento. Além dessas hastes, do tipo copper welding, né, essa circular, existe também uma haste chamada do tipo cantoneira. Essa haste é utilizada principalmente no aterramento das redes de distribuição de energia elétrica. Ela é uma haste mais resistente, então naqueles locais onde você tem um solo mais rochoso, aí dependendo da situação, dá-se preferência a instalar as hastes do tipo cantoneira, visto que mecanicamente ela é uma haste mais resistente. Então, nós temos aqui uma haste conectada ao cabo através de um conector. Temos aqui utilizando também uma haste conectada, já utilizando outro tipo de conector. E aqui nós temos a nossa haste de aço do tipo circular, não é? Com revestimento de cobre. Então, para que a gente tenha um sistema de aterramento que funcione de forma adequada, tanto os cabos quanto as hastes de aterramento elas devem ser conectadas entre si. E é aí que entra em cena as conexões elétricas, né? As conexões mais comuns são as que utilizam solda exotérmica, como mostrado aqui na figura, e também aquelas conexões que utilizam conectores, que nós veremos mais adiante os tipos de conectores. No caso da solda exotérmica, a conexão entre a haste e o cabo ou entre cabos, ela é executada através de um método de soldagem de alta temperatura, no qual é estabelecida uma união permanente de metais e condutores elétricos, como o aço e o cobre principalmente, que são os principais elementos utilizados no sistema de aterramento. A solda exotérmica apresenta uma maior durabilidade quando comparada com conectores, tendo em vista que ela não sofre tanta influência da umidade do solo. Então, em função dessas características, em malhas de aterramento, que as conexões são realizadas com solda exotérmica, essas soldas elas podem ser enterradas no solo, não é? Então, a conexão ela é toda enterrada no solo. A conexão exotérmica ela é a mais utilizada em grandes malhas de aterramento, principalmente em subestações de energia elétrica, não é? Tendo em vista a durabilidade da instalação. Já no caso dos conectores, a conexão ela deve ser revestida por uma massa antioxidante, não é? Sendo a mais comum a massa de calafetar, que tem como função reduzir a umidade na conexão e retardar o processo de oxidação da conexão. Então, se você não fizer o revestimento dessa conexão aqui com uma massa, com algum produto ou alguma massa antioxidante, você vai ter uma oxidação nessa conexão e com o futuro você pode ter um isolamento entre esses pontos. Vai ter uma camada isolante aqui e a conexão ela deixa de ser eficiente. Então, em função dessas características, as conexões entre cabos, cabo-haste ou cabo-cabo, essas conexões elas não devem ser enterradas e devem permanecer numa caixa de inspeção, que a gente chama caixa de inspeção de aterramento. Então, aqui nós temos um registro desse tipo de caixa que é utilizado nas instalações que utilizam conectores. Os conectores mais utilizados em pequenas malhas de aterramento nos padrões da concessionária são os conectores do tipo GTDU. Então, esse tipo de conexão entre cabo e haste, ele é mais utilizado no aterramento do padrão de medição da concessionária de energia elétrica, tendo em vista a facilidade de instalação desse arranjo. Além dos cabos, hastes de aterramento e conectores, um bom sistema de aterramento ele também depende do solo, não é? Então, se você tem um solo de baixa resistividade, a quantidade de eletrodos de aterramento será reduzida quando comparado com solos de alta resistividade, né? Para uma malha de aterramento, a gente nesse caso está considerando uma malha de aterramento com os mesmos requisitos de projeto. Ou seja, se você tem solos de baixa resistividade, você possivelmente vai ter uma melhor malha de aterramento quando comparado com um solo, aquele arranjo instalado num solo de alta resistividade.
Agora que a gente já deu uma introduzida geral do que é um sistema de aterramento, quais são os elementos que compõem esse sistema de aterramento, nós podemos apresentar as malhas de aterramento que são utilizadas nas instalações prediais de baixa tensão. O primeiro tipo é uma malha simples. O primeiro tipo de malha de aterramento é uma malha simples, né, constituída de uma única haste. Esta é usada para aterramento de instalações de equipamentos e condutor neutro do medidor de energia elétrica das concessionárias. Geralmente ela é utilizada naquelas instalações cujos consumidores apresentam uma demanda elétrica baixa, né? Lembra que a gente viu lá nas lições anteriores como é que se calcula a demanda da instalação elétrica. Então, geralmente são aqueles clientes alimentados em rede monofásica, bifásica e até trifásica, dependendo do padrão da concessionária. Então, aqui nós temos uma malha de aterramento formada por uma única haste, conectores e o cabo, né? Então, nesse caso aqui a gente só tem uma haste de aterramento. Outro tipo de malha que nós já vimos anteriormente é a malha constituída por 3 hastes. Então, nós temos aqui uma malha em formato triangular, mas existe também a malha formada por 3 hastes, cujas hastes de aterramento elas são instaladas de forma linear, né? Formando uma linha linearmente espaçada. Geralmente as concessionárias adotam um padrão de espaçamento entre essas hastes de aterramento. Estas malhas compostas por 3 hastes de aterramento, dependendo do padrão da concessionária, ela é utilizada principalmente para aterramento do neutro no medidor de energia, para aqueles clientes que apresentam uma demanda elétrica um pouco maior, né, geralmente com atendimento em tensão trifásica, e também ela é empregada em subestações de média tensão. Todos esses geralmente atendidos em redes de alimentação trifásica. No nosso caso aqui, como estamos inseridos no estado da Paraíba, que temos como concessão do fornecimento de energia elétrica a Energisa, nós vamos apresentar os 2 padrões de aterramentos adotados para os clientes com alimentação em baixa tensão. Então, o primeiro tipo é uma malha de aterramento já apresentada, constituída por uma haste de aterramento, e essa malha ela é instalada junto ao medidor de energia elétrica. Um outro tipo de malha é a malha constituída de 3 hastes de aterramento, que ela também é instalada junto ao medidor de energia da concessionária. Em ambos os casos, essa malha aqui, para a concessionária de energia elétrica, ela tem a finalidade de aterrar o condutor neutro do medidor de energia elétrica. Então, nós temos aqui uma malha composta por uma única haste, e aqui nós temos uma malha composta por 3 hastes, com espaçamento entre si de 3 metros. Nessa aula, até essa parte da aula, foi apresentado o que é um aterramento elétrico, quais são os seus componentes, bem como as duas topologias de aterramento que são adotadas pela Energisa aqui no estado da Paraíba e também em outros estados. Então, não deixe de assistir o vídeo da próxima aula. Nesse próximo vídeo, na nossa próxima aula, nós trabalharemos os principais objetivos do sistema de aterramento. Então, quais são as funções do aterramento na instalação elétrica, ok? Então, até a próxima aula.